coisa. Mas assim, seja exemplo. Não é você que vai pegar o bicão lá e não vou fazer isso não. Ah, chega num determinado lugar, olha, é proibido aqui entrar sem máscara. Eu não vou entrar. E chega lá dentro e começa a fazer uma confusão. Me desculpe, mas não é você. É a minha opinião isso que eu estou falando aqui. Não, é o que está escrito aqui. A contenda não tem que vir através de você, não. Você tem que ser exemplo. Pai, que o Senhor venha usar o teu servo. Pois eu sei, Pai, que eu não sou nada. Eu sei, Pai, que eu sou muito fraco. Mas, Senhor, que não venha ser eu a falar aqui. Somente a sua palavra, Pai. Mais de ti, Senhor, bem mais de ti, menos de mim. E que o Senhor venha a crescer e eu diminuir. Que não venha sair nada de mim, mas tudo de ti, Senhor. Só a palavra, Pai, ser ministrada. É o que eu te peço, Pai, que todos aqui, Pai, possa, Pai, estar atentos, prestar atenção. Todos aqueles que irão ver, Pai, que possa, Senhor, entender. Porque, Senhor, nós somos um povo que somos carentes de ti. E o problema está em parar e ouvir o que o Senhor tem a dizer, sem questionar, sem contentar. É ouvir, Pai. E não somente ouvir, mas praticar. Que momentos como esse, Pai, de palavra, porque o que o povo precisa é palavra, venha ser constante, Pai, na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Já havia antecipado os irmãos que leria e falaria da passagem que está escrita na Epístola a Tito, capítulo de número 2, e o versículo de número 7. Se quiser novamente, aí se fechou, se quiser novamente abrir aí para ler. A gente aprende através da repetição. Então vai de novo, que aí você não esquece a passagem que nós usamos como referência. Irei ser breve, até porque eu quero ser bem direto aqui. Também nós não temos muito tempo. Então já irei ler o que está escrito. Mais uma vez: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. De novo: em tudo seja você mesmo em tudo seja você mesmo para eles, fazendo boas obras. Em cima desses versículos, né, muito embora eu tenha lido só uma aqui, eu extraí um tema para compartilhar com os irmãos essa noite. Lembra que o pastor me perguntou se eu tinha um tema? E era um tema que eu já estava matutando na cabeça há um tempo já. E aí na hora que ele me perguntou, já me veio, eu falei: é esse. E dentro dessa passagem eu extraí esse tema: seja exemplo. E para começar, na maioria das vezes, a introdução que eu uso nos meus discursos é sempre através de uma pergunta. Então vou perguntar para os irmãos: como é que as pessoas veem você? Então, como é que a pessoa vê o Tiago? Como é que seus amigos te vê, Tiago? Como é que seus amigos te vê, Álvaro? Como é que seus amigos te vê, Eliana? Como é que seus amigos te vê, pastora? Como é que seus amigos te vê, pastor? Qual o seu testemunho? Qual que é o teu exemplo? Será que está diferente? Não. Poxa, como é que ela me vê? Como é que o meu amigo me vê? Como é que é a Michele? Será que é uma pessoa boa? Será que está testemunho bons? Será que o testemunho dela é bom ou não? Como é que será que me vê? Será que me acha metido? Já parou para pensar como as pessoas veem você? Como é que é o teu testemunho? Que testemunho que você está dando? Qual a imagem? Qual a tua imagem? O seu espelho. Você sabe quem você é. Você conhece, logicamente, você mesmo. Mas e as pessoas? Que testemunho? Qual o exemplo? Esse tipo de questionamento é importante para que você possa entender o restante da mensagem. Então, se questione: como é que será que as pessoas me veem, né? Pô, o meu testemunho, será que é coisa boa? Será que as pessoas pensam bem de mim? Não, será que falam mal de mim? Falam bem de mim? O que será que pensam de mim, né?
Vai pensando aí, dentro do contexto da passagem, Paulo aqui ele escreve, Tito, passando algumas instruções a respeito de cuidados e comportamentos, tanto para ele, quanto para alguns crentes lá da ilha de Creta. Enquanto Paulo estava passando ali as instruções, olha, vai ser assim, não faça isso, não faça aquilo, eu não vou trazer tudo aqui, muito embora seja uma passagem pequena. Jesus para e fala assim, ó, eu estou pedindo, Paulo fala assim, ó, estou pedindo, só que assim, seja você mesmo exemplo. Tudo bem, vá lá e fale o que eu estou pedindo, só que você precisa ser exemplo também. Então assim, fala isso e faça isso, e seja você exemplo. Eu não irei me basear aqui dentro do contexto, né, que Paulo ali estava preso, e, enfim, não vou pegar tudo isso aqui. Eu só quero parar a partir desse momento aqui. Seja exemplo. A primeira coisa que nós precisamos entender, e infelizmente falta isso, é que assim, quando nós ouvimos o chamado, porque assim, eu escolhi a Deus. Não. Você é escolhido de Deus, desde o ventre da tua mãe. Então não é você que escolhe a Deus, você ouve o chamado dele, porque ele está te chamando. Está escrito assim, olha, todos aqueles que o Pai o atrair virá a mim, e quando vir a mim, eu não vou lançar fora. Você é escolhido de Deus, então não dá para você falar assim, Deus eu escolhi a Deus. Não, ele te escolheu a dedo. Você é um privilegiado, nós somos um privilegiado. Então quando nós passamos a seguir a Cristo, ouvimos a voz de Deus e agora vamos seguir. Vamos nessa. Vamos fazer parte do corpo dele agora. Abrimos mão de muitas coisas. Vontades, os nossos desejos. Ou seja, não tem mais eu. É eu. Eu acho. Não, eu não concordo. Não existe mais isso. Porque viver para Deus é viver segundo a vontade dele. Então não existe, não, agora eu faço parte do corpo, vou viver como eu quero. Não, para aí. Você vai viver para ele agora. É tudo com ele, é tudo pro meio dele. Tem tudo a ver com ele agora. Não é mais eu. Não é o que você acha, não é o que você pensa mais. Acabou. Agora você é dele, você vive para ele. É isso que você precisa entender. Então a primeira coisa, quando passamos a fazer parte do corpo de Cristo, agora vivemos para ele. Está escrito assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Não é você mais que vive, mas agora ele vive em você. Então você tem que dar testemunho dele, não seu. Então assim, não existe eu. Ou é nós, ou é ele. Ou é você e ele, ou é ele. Mas você não existe mais. Suas vontades pecaminosas, os seus desejos carnais, esquece. Porque agora Jesus está contigo. Então quando apontarem para você, não vão estar apontando só para você. Não vão estar apontando só para Verônica. Ela tem uma imagem dentro dela. É Jesus agora. Então tudo que disser dela, vão estar dizendo dela é de Cristo. Ela tem uma baita de uma responsabilidade agora. Mas vamos continuar aqui. Tem essa questão, né? Muito se fala sobre livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Livre-arbítrio. Tudo eu posso fazer, liberdade. Peraí, crente tem regra a seguir sim. Você tem dever. Não é assim, não é bagunçado assim. Eu quero. Não tem essa não. Você agora segue uma cartilha. Não existe essa, eu posso. Não. Serve. Seja um exemplo. Precisamos entender que viver com Deus não é só ter responsabilidade também com coisas espirituais. Eu só sou crente dentro da igreja. Aqui eu sou crente. Lá fora não. Eu só sou crente dia de quarta, sábado e domingo, que é que eu tenho que vir para a igreja. Mas lá fora eu não sou. Eu só sou crente com as coisas espirituais. As coisas físicas e materiais não importa. Peraí, não existe essa divisão não. Não existe isso. Crente aqui e não crente lá fora. Não tem. Você é crente 24 horas. Não é uma hora só dentro da igreja. É 24 horas. Não existe essa divisão. Já começa a entender aí. Não tem isso. Não tem isso. Vamos continuar aqui. Não se preocupe não se eu ficar olhando aqui.
costumo escrever tudo que eu vou falar para não falar besteira. Então eu olho aqui para me achar. Senão eu vou falando um monte de coisa aqui e aí deu ruim. Então envolve toda a nossa vida. Amizade. Amizade conta. Você pode ter qualquer tipo de amigo aí por aí afora. Será? Ah, não tem nada a ver. Uma coisa é Deus. Uma coisa é Deus. Outra coisa totalmente diferente é a amizade. É isso, é assim? Ou não? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu, não. Está escrito lá, livro de 1 Coríntios, se quiser ler. 1 Coríntios 15, 33. Então assim, amizade, Léo, tem nada a ver com Deus. Eu escolho o meu amigo e pronto. Não interessa. Tem sim. Você tem que escolher a pessoa que vai estar ali do teu lado. Porque ela pode te influenciar para coisa negativa. Então a amizade também já entra nesse bolo aí. Ah, Léo, e os meus vizinhos? Eu tenho que ser bom com os meus vizinhos? Porque uma coisa é a igreja, outra coisa é o meu vizinho. É assim também? Então, que se exploda o meu vizinho, não vou ser bom com ele? Não interessa. É assim também? Em tudo temos que ser fiel. Não existe essa divisão. Todas as áreas de nossa vida. Ah, Léo, e lá no meu emprego? Eu também tenho que ser exemplo lá, porque uma coisa é Deus. Uma coisa é ser membro aqui da igreja e fazer tudo certinho. Mas lá no emprego eu não preciso obedecer meu chefe, não. Ele gritou comigo, não existe hierarquia. Eu sou cabra homem, eu sou mulher, ninguém vai... Não. Eu não preciso ser um bom funcionário. Para a resposta para todas essas perguntas é... Você precisa. Não existe essa divisão de você só obedecer o que o pastor te pede porque é algo espiritual, não. O mundo é gigantesco. Não tá só aqui. Não se limita, essa é a palavra, não se limita só nesse espaço. É mais do que isso até. Resumindo, você precisa ser um bom cidadão. Como eu estou dizendo aqui, não é só aqui dentro da igreja, mas é para as pessoas lá fora. No seu trabalho, na tua escola, faculdade, em casa, com o teu vizinho. Não tem essa. Não tem essa. Ah, Léo, mas é injusto. Você precisa dar exemplo no mundo aí fora. Você precisa dar exemplo. Presta atenção. Se você continuar lendo aí, Paulo vai dar exemplo de um escravo. Olha que coisa. Fala assim, para o escravo obedecer o Senhor. Nós não vivemos mais escravidão. Talvez em alguns pontos aí tenha, mas até onde eu me lembro, a escravidão caiu em 1988, com a Lei Áurea. É isso, não é? Não existe mais. Porém, na época era normal. Escravidão era normal. E ele falava assim, olha, normal assim, né? Mas tinha muito. Ó, mesmo você sendo escravo, você precisa obedecer. Que coisa. Eu não quero ser escravo. Mas ele fala assim, você precisa dar exemplo. Não minta para o seu senhor. Não aumente a voz, obedeça, seja exemplo. Olha que coisa, um escravo obedecendo o servo, enquanto tanta luta aí que houve posteriormente a isso. Mas ele está pedindo para um escravo obedecer. Ele está pedindo para um escravo ser ali um exemplo, uma referência. E por que ele está pedindo isso? Para que através daquele escravo não venha denegrir a imagem de Cristo. Porque ele se diz ali um seguidor e está ali todo causando intriga ali dentro do ambiente. Pô, você serve a Deus e está causando confusão aqui. Que é isso? Ele está falando isso para um escravo ser obediente. Quem quer ser escravo? Ele não estava ali. Quem quer ficar vivendo em função de outra pessoa? É um exemplo clássico. Na mesma passagem, ele vai dizer, isso é uma coisa, esse tipo de mensagem aqui, é uma coisa que não é muito pregada. Esse tipo de mensagem, a mensagem da semana passada, que foi sobre perdão, ninguém fala. Você tem que perdoar o seu amigo. Você tem que perdoar a pessoa que te tratou mal. Quer ver, ó? Ele vai dizer assim, ó, se sujeitam aos seus governantes e autoridades. Ele está falando para você obedecer àqueles que estão lá no topo, os políticos. Ele está falando para você não causar discórdia. É para você obedecer. Não. Eu não... Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Simples porque... Aproveitar já o momento. A questão da máscara. Nós temos uma regra para usar a máscara?
use a máscara. Aí você fala, eu não vou usar, não quero saber, não vou usar em lugar nenhum. Tem uma regra geral aí, tá todo mundo usando, é pro bem, não vai causar nada, mas você quer causar contenda. Preste atenção, não é de você que tem que vir isso não. Seja exemplo, você tem que se sujeitar. Agora, pera lá, tem coisas e coisas. Mas assim, seja exemplo, não é você que vai pegar o bicão lá e não vou fazer isso não. Ah, chega num determinado lugar, olha, é proibido aqui entrar sem máscara. Eu não vou entrar. E chega lá dentro e começa a fazer uma confusão. Me desculpe, mas não é você. É a minha opinião, isso que eu estou falando aqui. Não, é o que está escrito aqui. A contenda não tem que vir através de você, não. Você tem que ser exemplo. É você o exemplo. 1 Coríntios está escrito assim: assim quer vocês comam, quer bebam, que façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Ah, só aqui dentro, Léo, da igreja? Não. É tudo. Como eu estou falando, não tem essa divisão. Não existe. Ah, Léo, no meu relacionamento? Também. Léo, na minha conduta na rua? Também. Tudo. Seja você exemplo. Só que aí, como eu falei, agora espera um pouquinho também. Não devemos ser bobo, né? Porque o crente, ele tem essa imagem. Pô, o crente vai ajudar. Lógico, nós vamos ajudar. Então, na rua do crente, só ele tem carro. Aí vai lá um vizinho: ô irmão, dá uma carona ali, por favor. Claro, glória a Deus, vamos nessa. No outro dia de novo: ô irmão, pode me dar uma carona ali? Só um exemplo, tá? Ô abençoado, vamos nessa. No outro dia de novo: ô irmão, pode me dar ô vaso? Vamos devagar também, né, irmão? Porque a gasolina tá cara, né? E assim, pera. Agora, que você tem que ser a pessoa que vai ajudar, é você. É você a imagem. Você tem que ser Cristo, você é Cristo na terra. O próprio Jesus, sabendo que muitas das vezes iam atrás dele pelas caridades, né, que ele realizava ali, ele deu uma freada. Quando Jesus multiplicou aquele pão lá, foram atrás dele lá: ó, vocês estão vindo atrás de mim porque eu estou multiplicando aqui, porque eu estou fazendo essas coisas. Só porque eu estou te ajudando, eu ajudo vocês, aí vocês vêm, aí vocês querem. Agora aí Jesus já começou a dar. Se você pegar aí o que está escrito, né, João 6, Jesus começa a bater. Ó, você quer pão, você quer isso, você quer que só estão vindo atrás de mim por causa disso. Mas pera lá também. Jesus começou a colocar ali a mensagem ali, rapidinho todo mundo meteu marcha. Porque ele começou a ministrar. Então assim, devemos fazer a vontade de Deus, devemos ser exemplos, sim, mas tem limite também. Preste atenção também. Não devemos ser bobos, né? Que não venhamos ser igual aquele sacerdote ou aquele levita. Está escrito, né, que um rapaz ali, ele foi roubado, espancaram ele, deixaram ele largado lá. Aí descendo um sacerdote, viu ele e passou por cima. Ele todo quebrado lá, jogado as traças lá no chão. O rapaz passou por ele, viu ele todo arrebentado, passou por cima. Aí desceu o levita, viu também, não fez nada. Aí veio o bom samaritano, que é como nós conhecemos essa passagem, e cuidou dele. Esse deve ser você. Esse deve ser eu. E assim, de novo, não sou eu que estou falando isso. É a Escritura, é a palavra. Nós temos que ajudar. Temos que ser o exemplo aqui na terra. O próprio Jesus diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurar? No 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que estás no céu. Somos nós que temos que fazer a diferença. Porque, como eu falei, a partir do momento que você ouve a voz de Deus e agora eu estou indo para a igreja, não é mais a sua conduta só que vai contar, mas é Deus também. Já deixando essa deixa aqui, eu vou pular aqui para não passar o horário. Eu queria falar também agora um pouco sobre responsabilidade. Como assim? Por que Deus me chamou? Um pouquinho atrás eu falei sobre isso.
Por que Deus chamou? Por que você está aqui? Por que só você entende, né? Você glorifica, você pula, dança na presença de Deus, sente algo tão legal, mas outras pessoas não entendem, né? Gosta de caçoar, zombar. Qual que é a minha diferença, né? Qual que é a diferença minha para ela? Por quê, né? Eu tô aqui, eu venho pro culto, eu poderia estar em casa, mas eu tô aqui. Longe de mim falar isso, até pela responsabilidade que eu tenho aqui e pela fé que eu também tenho, mas você estaria perdendo tempo. O que você vive aí? Eu não sei como é que está a pirâmide etária do Brasil hoje, mas 80 anos, talvez. Você vive e você passa metade do tempo aqui, se preocupando se você vai fazer uma coisa que Deus diz que é certa, que o Espírito Santo diz que é certo ou não. Você está perdendo tempo. Mas você está aqui. E você dedica a tua vida toda para Deus. É tudo. Já parou para pensar que aquele, e lógico, eu estou falando que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não faz nada da vida dele sem consultar. Ele não consegue. Ah, eu vou para aquele lugar ali. Será que é legal para mim? Não consegue, você não consegue tirar Deus da tua vida, nem a pau. Toda vez, mesmo você errando, mesmo dentro do pecado, você está pensando nele. Às vezes você não tem força para dizer não, mas você está pensando nele, até antes de você pecar. É uma vida muito íntima com Deus. É muito forte o relacionamento que o crente tem com Deus. Ele não consegue fazer nada sem pensar em Deus. Nada. Quando ele erra lá, ele fala: não era para me ter feito isso. Ele não consegue mais. E por que você se sente assim? Tanta pessoa não, né? Por quê? Por que Deus te chamou? A primeira coisa aqui, e que faz sentido, com base no que eu separei para os irmãos, é que você é testemunha dele. Você é testemunha de Cristo. Ele mesmo diz assim em Atos, capítulo de números, olha: mas receberão pelo poder contra o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Testemunhas ocular? Sim, mas testemunha no modo de viver também. Não só no verbal, no modo, na tua conduta de vida. Ah, mas só testemunho verbal, né? No caso ali dos discípulos, eles viram Jesus. E eles vão falar agora, a partir daquele momento que viram Jesus, que Jesus curou, que Jesus multiplicou, enfim. Eles serão a testemunha. Mas não é só isso, é no modo de viver também. O modo que você conduz a sua vida a partir do momento, presta atenção, o modo que você conduz a sua vida a partir do momento que você aceita Cristo muda. E deve mudar. Porque agora você não carrega só a sua imagem, mas a imagem de Cristo também. E tudo que você fizer influenciará não só na tua imagem, mas na imagem dele também. Tudo muda a partir do momento que você aceita Cristo Jesus e agora passa a viver com ele. Está escrito assim, ó: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então alguma coisa já vai mudar em você. Só de fato de se aceitar aqui já vai mudar alguma coisa na tua vida e você vai passar a viver diferente. Está escrito também: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Eu não vou tratar sobre isso aqui, mas ser santificado, ser separado, ser diferente. A partir daí você passa a ser um exemplo. Viver com Cristo traz muita responsabilidade. Você passa a carregar um nome muito forte nas suas costas. E agora você passa a ser uma imagem de Cristo. Presta atenção, quando você comete um erro, sempre não falar da tua fé. Já parou para pensar? Ó, você cometeu um erro, vai falar assim, ó, mas é crente. Não vai falar, foi a Verônica que errou, foi o pastor que errou, foi o Léo que errou. Não, vai falar, mas é crente. É crente. Você agora tá com um peso gigante nas costas. O evangelho é visto hoje, e assim, na minha visão, muito embora eu não gosto de expressar minha opinião aqui, mas na minha visão, o evangelho é visto hoje de uma forma negativa. E por que isso? Por que o evangelho é visto de uma forma negativa? Por causa de erros individuais, que acaba de alguma forma afetando o todo. Ah, porque um pastor foi visto fazendo isso. Gente, foi o pastor, foi o ser humano, não foi Deus.
E aí quem acaba pagando o pato é Deus. Ah, mas não presta. Deus, não, nada disso. A pessoa acaba se distanciando de Deus por causa de um erro individual. Foi o pastor ali, foi aquele ser humano que errou. Foi ele que fez tudo errado ali. E como eu estou falando, olha o poder, olha a responsabilidade que você traz na tua vida quando você aceita Cristo. Porque um erro seu influencia na vida de outra pessoa. Você é imagem, você é testemunho. Se você está vivendo errado e seu amigo está vendo você viver errado, vai falar assim, mas que crente é você? Não tem diferença nenhuma. Se a pessoa lá no seu serviço está vendo você vivendo errado, é crente? Nossa, presta atenção, você é um espelho, você é um exemplo. E você deve fazer tal. A imagem de Cristo agora está sobre você. E por isso o evangelho muitas das vezes é visto de forma negativa. Porque um fulano de tal é visto fazendo isso, o pastor é visto fazendo aquilo, o obreiro, o membro é visto fazendo aquilo. Ah não, igreja não presta, ninguém presta, eu estou longe disso, eu não quero saber. Mas não sabe que quando tocar, sentir de fato a mão de Cristo, a vida transforma. Porque foi Cristo, encontrou Jesus, não foi o homem. Então, assuma a tua responsabilidade como servo do Senhor. E saiba que agora que você serve a Cristo, você tem responsabilidade com Ele. Não é mais só sobre você na tua vida. Ah, a minha, não. É você e Ele. Tudo que você faz a partir de agora influencia. Você agora é corpo de Cristo. E tudo que você faz deve ser para Ele. Porque agora você é influência na terra. Você é influência. Nós somos influência. Então seja exemplo. Como sendo parte do corpo dele, representantes aqui na terra, temos que ter responsabilidade. Porém, às vezes não é o que acontece, né? Às vezes, até de forma irônica, eu imagino Deus lá no seu alto e subindo em trono. Olha toda essa bagunça que tem, às vezes, dentro da igreja. E todo o mal falatório a respeito dele. E ele fala assim, gente, mas não sou eu. Não sou eu que estou fazendo isso aí. E, é Deus. Mas, gente, não sou eu. Uma vez questionaram, né? Eu nem estava na conversa, mas acabei ouvindo. Se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Eu pensei comigo mesmo, não é em relação a Deus, é a falta dele. É a falta dele. Então Deus está lá de cima, lá, olhando tudo. Ah, tudo é Deus. O homem peca, erra, é Deus. Gente, não sou eu, olha. Se ele tivesse comigo, se ele tivesse olhando para mim, ele não tinha feito isso não. Porque eu não deixo um servo meu cair. Eu não deixo um servo meu perecer. Eu estou com ele o tempo todo, eu animo ele, eu coloco o Espírito Santo na vida dele, eu faço com que ele ame o próximo. Mas se ele não está amando, não sou eu. A minha natureza é o amor, a minha natureza é a compaixão, a minha natureza é a graça. Mas se ele não perdoa, não sou eu. Se você não ama, não sou eu que estou dizendo, mas é que Cristo não está em ti, porque ele é o amor puro. Jesus é um amor puro, e se você não ama, tem alguma coisa errada. De novo, não sou eu que estou dizendo isso aqui. É o que está escrito aqui. E se você está aqui é para você crer. Amém? Glória a Deus. Está muito quieto aqui. Eu acho que eu sou quieto também, né? Gosto do silêncio. Vamos lá. Então assim, o que fazemos reflete não somente no nosso relacionamento com Deus, mas o olhar dos outros sobre Deus. Então preste atenção, nós somos um corpo. Isso aqui é um exemplo clássico. Nós somos um corpo. Já parou para pensar que se sua perna para de funcionar, o corpo também sente? Então assim, não adianta eu estar aqui trabalhando muito, o pastor está trabalhando muito, nós estamos fazendo tudo certinho, aí o irmão lá do outro lado continua numa vida pecaminosa, fazendo tudo errado. Não vai, é que nem um time. Não adianta, se o seu ataque está bem, sua defesa está ruim, você vai fazer um monte de gol, mas vai tomar um monte. Ou se sua defesa está boa e seu ataque está ruim, você não toma, mas também você não faz. A igreja é assim também. Você tem um povo que está ali, ó, ralando, e outro povo que está acabando. Não vai, é um time.
É um time. Nós somos um corpo, então todos têm que estar juntos. Nós somos uma união. É um corpo só, gente. É o amor de Deus na vida de todo mundo. Não tem essa divisão. Não deveria, pelo menos, existir essa divisão. Igreja tal, igreja isso, igreja aquilo, irmão tal, fulano tal. Não, é um corpo só. Todos juntos para Cristo. Mas infelizmente existe isso. E se um povo ali, um determinado grupo está fazendo tudo errado, é a comparação do corpo. Não adianta eu ter um braço saudável, os dois braços, cabeça, tronco, pé, e meu pé está quebrado, meu tornozelo já era, o meu corpo inteiro sente. E é o que muito acontece aí. Aqui a gente está pregando o tempo todo, mas às vezes a gente vai pregar para um irmão lá, ele fala assim, eu não vou em igreja. Igreja não presta para nada, só o irmão faz isso, fala aquilo. Mas somos nós aqui? Não, porque nós estamos fazendo tudo direitinho aqui. Ah, porque ele viu um exemplo lá na igreja da Bahia. Então, você entende? Essa diferença não deveria existir. É um corpo só. E se alguém está degrenindo aí a imagem de Cristo, nós acabamos sentindo. Então preste atenção na responsabilidade que você tem. É muita responsabilidade, não é pouca. Nós temos uma responsabilidade gigantesca sobre as nossas coisas. É por isso que eu estou falando. Será que, lá no começo eu questionei, mas como é que as pessoas me veem como um exemplo? Ou não? Será que eu estou dando um bom exemplo de Cristo na minha vida, na minha conduta, no meu relacionamento, sei lá, com a minha namorada, no meu relacionamento com o meu amigo, no meu trabalho? Ou sou só mais um lá no meio? Só mais um lá. Esse tipo de coisa que sempre quando eu tenho oportunidade eu gosto de trazer. Eu sei que tem toda uma cartilha dentro da mensagem do Senhor e tal, mas eu sempre gosto de fazer com que o irmão reflita. Porque é você se auto-julgando, pô, será que realmente que você vai mudar alguma coisa na tua vida? De repente você não serviu a mensagem aqui que eu trouxe, mas pelo menos você tem entendido que você tem uma responsabilidade muito grande na tua vida. Que você é a imagem de Cristo. E tudo que você faz reflete nele, tudo. Às vezes você acaba até prejudicando o nome dele, porque você está pecando muito e as pessoas estão vendo o seu pecado. E assim, mesmo não tendo ele culpa, você está acabando com a imagem dele. Ah, Léo, vou mudar assim da noite para o dia? Não, é progressivo, vai aos poucos. Mas entenda que você tem uma responsabilidade muito grande. É muito forte o mistério que Deus tem contigo e a responsabilidade que você tem. Quando Jesus começa a ministrar ali, né, eu até citei em João 6, ele começa a falar do evangelho ali, e aí quando ele termina de falar, ele vê um monte de pessoa indo embora ali, porque não aguentou o fardo, não aguentou, era tudo muito forte ali. Nossa, servir esse Deus aí e você assumiu essa responsabilidade para a tua vida, por isso você está aqui. Olha, Senhor, eu sei que o seu nome é pesado. O mundo vem em cima de você de uma forma tão grande, mas eu quero você. E o melhor exemplo a seguir é o de Cristo. Está escrito, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O principal e maior exemplo na nossa vida de conduta é Cristo. Ele não odiava. Trouxeram para ele ali a mulher adúltera. Pegaram, não disseram, não foi fofoca. Pegaram ela ali, um ato, e trouxeram para ele ali. Acharam que ele ali ia acabar com ela, julgar ela. Porque é costume nosso, né? Eu digo costume, mas estou errado em dizer isso. Às vezes, falar da vida dos outros, essas coisas. Tá aí outro exemplo, tá? Não vai falar da vida dos outros também, que agora você não é mais essa pessoa, não. Fofoquinha, esse negócio assim, não existe dentro da igreja. Pelo menos não deveria existir. Seja exemplo. Você é aquela pessoa que na roda vai falar, peraí, não quero participar disso não. É você. Ah, mas meu amigo vai pensar mal de mim. É bem melhor teu amigo pensar mal de ti do que Cristo. Diz assim, você tem que ter medo. Você não tem que ter medo daquele que pode tirar as coisas aqui na terra, mas aquele que depois da vida encontra com você. Seja exemplo na rodinha dos seus amigos, no teu trabalho. Vem falar mal de fulano, isso, aquilo e tal. Você é a pessoa que vai cortar o papo ali na hora. Vai falar, não quero falar dessas coisas não. Ah, Léo, mas isso é muito fresco. Não sou eu que estou dizendo isso não.
É a palavra de Deus. Ou você pega ela e come, ou você joga ela fora. É a palavra, tudo que está escrito aqui. Não dá para você escolher o que você quer para a tua vida e o que você não quer, você joga fora. O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Está escrito, Filipenses 2. Jesus não julga, não condena, Jesus não escandaliza. Cada um tem o seu modo de ver as coisas. Mas nós a cada dia precisamos entender que somos quem somos e que queremos para a nossa vida. Está aqui. Afirmar ser seguidor de Cristo é muito sério. Muita responsabilidade, é uma vida inteira se dedicando. É muito forte. Portanto, preste atenção. Saiba quem você é e assuma suas responsabilidades. Se você fez essa reflexão e sentiu que tem coisas que você precisa melhorar, se esforça. Porque você tem uma imagem muito forte. Seja exemplo. E não digo só em relação ao que você faz. É muito... Não, porque às vezes a gente fala assim, você está pecando, você está pecando. Mas não é só em relação ao que você está fazendo de errado e o que você não faz também. Léo, eu não estou pecando. Então não estou fazendo nada de errado. Mas você também não está lendo a Bíblia, você também não está orando, você também não está jejuando. Então não é só o que você faz, mas é também o que você não faz. É você se questionar a respeito de tudo isso. E se você tem que melhorar, se coloque de pé, melhore. Eu espero ter sido direto aqui, mas a intenção é simples e clara. Que você seja exemplo. Seja exemplo onde quer que você pisar. O que você fizer, que as pessoas possam ver a diferença ali. Que você não venha ser motivo de escândalo. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito. Você carrega um nome muito forte nas tuas costas agora. E se você está dando um mau testemunho aí fora, você está prejudicando o Senhor. Busque a presença dEle. Eu ia adorar o Senhor com canção, mas não vou cantar não, porque eu já passei do tempo. Feche seus olhos, vamos orar e pedir para que Deus venha nos ajudar a ser um exemplo. Porque às vezes eu sei que é difícil, mas é muito forte o nome dEle e nós temos que servi-lo. Então, Senhor, nós sabemos, Pai, das nossas responsabilidades. E se nós ainda, Pai, por um acaso, não sabíamos, muitas das pessoas que por algum motivo, ou estava ali, ligou o seu telefone, escutou a mensagem. Senhor, é uma responsabilidade muito forte, Pai, o relacionamento que nós temos contigo. Nós sabemos, Pai, de todos os nossos deveres, mas muitas das vezes é difícil, Pai, fazer. É a tentação do mundo e é isso, é aquilo. Mas, Pai, nós devemos ser exemplo, nós devemos ser a luz do mundo. O mundo, Pai, está perdido. Mas sou eu, Pai, sou eu que tenho que ir lá e abrir os olhos dele. Sou eu, Pai, a luz do mundo. É através das minhas condutas, Pai, com o meu vizinho, com o meu amigo. Independente, Pai, se o meu vizinho está fazendo coisa errada, eu não vou pagar com a mesma moeda. Mas o meu vizinho está ali me prejudicando, eu não vou pagar com a mesma moeda, eu tenho que orar por ele, eu tenho que buscar por ele. Léo, mas assim eu vou estar sendo isso e aquilo. Não, você está sendo filho de Deus, você está fazendo aquilo que Deus pede. Então eu sei que é difícil, Pai, muitas das vezes, mas a gente tem que ser assim. É o nosso dever, Pai, como servo. Se eu digo que amo, se eu digo que busco, se eu digo que quero, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor pede. Então, Pai, eu tenho que amar o meu próximo, Pai. Eu não posso ficar falando mal do meu próximo. Eu tenho que ser um exemplo no meu emprego, eu tenho que ser um exemplo como um cidadão. Eu tenho que ser uma boa pessoa, Pai. Eu tenho que ser um espelho para o mundo. Eu tenho que dar a outra face, Senhor. Pai, eu quero ser o seu servo. Eu quero, Pai, ser a sua imagem aqui na terra. Eu quero ser o Senhor, eu quero ser a sua voz, eu quero ser o seu corpo aqui na terra. Eu não quero falar mal dos outros. Eu não quero falar mal daqueles que falam mal de mim. Eu não quero a ruindade, eu não quero a maldade. Eu não quero nada disso, Pai. Eu só quero servir. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a servir. Porque eu sou fraco, Pai, mas o Senhor é forte. E assim eu também fico forte, porque somos um. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Aplauda.